Uma fatalidade marcou a manhã desta sexta-feira aqui em Florianópolis. Uma idosa acabou falecendo após um atropelamento. A Gabriela Mariotto está ao vivo com a gente, traz todos os detalhes desta fatalidade que aconteceu no centro da capital, bem próximo ali ao mercado público. Gabi, traz todas as informações para a gente, você está aí no local, o que já se sabe, traz todos os detalhes, boa noite para você. É isso, Tiaguinho. Muito boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. A gente está bem aqui no local onde aconteceu esse acidente, esse local que é um ponto de desembarque de muitas linhas de ônibus que vêm ali da região continental de Florianópolis, né? Linhas aqui da empresa que opera na capital, também empresas que operam nas cidades vizinhas aqui do município. E o que aconteceu na manhã desta sexta-feira foi que no momento do desembarque, ali por volta das 8h30 da manhã, uma hora em que existe muito fluxo, né, tanto de pessoas quanto de veículos aqui na região central da cidade. Uma senhora ali, por volta de 83 anos de idade, ela foi desembarcar ali do ônibus e, de acordo com o que foi repassado ali pela Polícia Militar, Guarda Municipal e também pelo SAMU, que estiveram todos aqui, e também, de acordo com o que passaram, né, as informações repassadas pelos populares que estavam no local e viram toda a situação, essa senhora desceu do ônibus e acabou se desequilibrando e acabou caindo. Ao invés de ela conseguir subir aqui nesse degrau, que é um pouquinho mais alto, ela acabou ficando ali no asfalto e ficou num ponto cego do ônibus que vinha ali por trás. E esse ônibus acabou então atropelando essa senhora, que infelizmente veio a óbito ainda aqui no local. E a gente consegue ver, Tiaguinho, mostrar para o pessoal de casa. Realmente é um degrau bem alto, tá? O pessoal que desce aqui nesse ponto acaba às vezes se desequilibrando, às vezes acaba não conseguindo subir direito aqui nesse ponto. E não consegue, eu mesma não consigo direito. Se eu tivesse que descer do ônibus e subir aqui nesse ponto, às vezes pode acontecer da gente se desequilibrar, tropeçar e a gente não consegue, né, fazer esse desembarque de forma segura. A prefeitura aqui da capital fez recentemente uma obra aqui, que é justamente esse ponto aqui onde a gente está. Fala para o nosso cinegrafista subir aqui que está chegando um ônibus para a gente também poder mostrar aqui como que é feito esse desembarque. Mas, a prefeitura fez recente esse ponto aqui onde nós estamos, né, que é essa calçada. Então, a prefeitura, por meio de nota, nos informou que essa calçada atende todos os padrões previstos pela legislação, tanto na área destinada ao embarque e desembarque, bem como na extensão próxima ao ponto de ônibus. A estrutura se encontra em boas condições e passa por manutenção frequente do município. Mas a gente vê, né, o pessoal embarcando e desembarcando aqui nesse ponto realmente não é a forma mais segura, o ponto mais seguro de embarque e desembarque aqui na capital. O supervisor de tráfego da empresa Biguaçu, que foi a empresa, né, que o ônibus acabou atropelando essa senhora, o Jair João Cantalice, enviou pra gente, né, um vídeo explicando um pouquinho sobre essa situação. Vamos acompanhar. O motorista deu o desembarque, né? Já estava na calçada, não tinha mais ninguém do ônibus, o motorista fechou a porta, né? E seguiu a viagem, né? O que ele arrancou, mais ou menos aproximadamente de 12 a 15 metros, né? O que o motorista comenta, é que a senhora veio com uma fatalidade, se desequilibrar e caindo debaixo do rodado traseiro. Então as nossas equipes gravaram, né, com esse homem e também estiveram aqui nesse local de manhã, quando aconteceu esse acidente, também conversaram com outras pessoas que estavam por aqui. Uma delas, uma das passageiras, né, uma passageira que utiliza o transporte coletivo, a senhora Lenita da Silva, que também deu seu depoimento em relação a essa situação. Vamos ouvir. Pois eu não sei, meu, que deve ser. Ela veio para se encontrar com as duas filhas, elas estão ali chorando. Eu pensei que era uma criança. Ai, meu Deus do céu, parece assim que é minha mãe, sabe? O dia pra mim já não prestou mais, sabe, nego? É triste, sabe? Não é fácil, querido. Quem depende, que a gente é idosa, depende de ônibus, né? A gente depende de ônibus. Eu sei como é difícil pra gente.
É realmente uma situação muito triste que aconteceu aqui na capital, então, hoje de manhã, e a gente consegue mostrar para vocês, né, como que é realmente o embarque e desembarque dos passageiros nesse ponto onde aconteceu esse acidente, e a gente fica aqui questionando em relação a esse acidente, essa fatalidade que aconteceu hoje pela manhã, mas também questionando aí em relação ao que poderia ser feito, o que ainda pode ser feito para melhorar essa questão da mobilidade aqui em Florianópolis, também para garantir aí mais segurança para todas as pessoas, mas principalmente para os idosos aqui da capital, Tiaguinho. Pois é, Gabi, na verdade agora o ônibus estava passando bem na hora ali e a gente viu a dificuldade, a largura que fica, né? O espaço que fica entre a porta e o local onde acontece o desembarque. Agora você imagina uma senhora de 83 anos tendo que dar um passo desse aqui, ó, para poder alcançar a calçada. A gente viu ali. Porque, na verdade, como acontece em alguns outros lugares, algumas outras capitais, Gabi, existem aquelas plataformas de embarque e desembarque, que é diferente. O ônibus passa, fica bem pertinho e fica na mesma linha, né? E aí fica muito fácil ali para o embarque e desembarque. Agora, nessa questão aí, a gente vê a dificuldade que se tem de descer. A gente viu ali dois jovens descendo e tiveram que esticar a perna. Gabi, tem mais informação vindo daí? A palavra está contigo, pode trazer. Sim, Tiaguinho, a gente questionou a prefeitura, né, em relação à altura desse meio-fio, justamente isso que a gente estava conversando, né, essa altura que fica aqui, essa dificuldade que o pessoal tem, às vezes, de realizar esse embarque e desembarque. Claro, através da nota, a prefeitura lamentou o ocorrido, prestou a sua solidariedade aí, em relação à família dessa vítima e disse que está acompanhando a apuração dessas circunstâncias aí que resultaram nessa morte. Mas eles também disseram que essa calçada ela atende todos os padrões previstos pela legislação, tanto na área destinada ao embarque e desembarque e também na extensão próxima ao ponto de ônibus, que a estrutura está em boas condições e passa por manutenção frequente pelo município responsável aqui pelo trecho, que operam hoje na região central 3 equipes com cerca de 10 pessoas, atendendo demandas dos calçadões e das vias públicas. Mas a gente vê a situação, né, Tiaguinho, principalmente quando tem muitos ônibus, que é geralmente o que acontece, né, tanto comecinho do dia quanto finalzinho do dia, os ônibus acabam formando uma grande fila aqui. O ponto de ônibus, para a gente ter uma ideia, ele é lá na frente, lá onde tem aquela plaquinha ali. E muitos ônibus, como a gente mostrou agora ao vivo, acabam realizando o desembarque aqui onde a gente está, às vezes um pouquinho para trás. Então, quando tem essa fila, principalmente no horário de fluxo intenso, realmente, os ônibus acabam não conseguindo parar tão perto desse ponto de desembarque e, às vezes, com distância ainda maior aqui da calçada e podem acontecer acidentes como esse que acabou acontecendo hoje. Tá bem, Gabi, obrigado, viu, por todos os detalhes, você está aí no local, isso é o SCC-SBT presente, tudo o que acontece, foi uma fatalidade, a gente sabe que foi uma fatalidade, mas a gente precisa, diante da situação, aprender com isso, aprender com os erros, com a fatalidade, para que nada mais aconteça. Agora, fico alerta também para os familiares dos idosos, né? A senhora de 83 anos, a dona Lenita falou que nós dependemos de ônibus. Todo cuidado é pouco, a mobilidade do idoso já é bem menor, então é importante que os familiares também fiquem atentos se há condições ou não também de deixar os idosos, né, numa situação. A gente sabe que esse caso foi realmente uma fatalidade, um desequilíbrio, mas fica o alerta aqui direto do SCC-SBT diante do que aconteceu.